Olá, tudo bem? Como é que você tá? Chovendo muito aí? Aqui tá chovendo demais, mas graças a Deus, muita chuva, mas nada de acidente, nada de incidente, tá tudo em ordem e creio que tá em ordem com você também, né? Então, hoje uma boa classe para nós todos, né? Que nesse trimestre estamos estudando administradores fiéis à espera do mestre. Essa lição está mostrando como eu e você temos que nos preparar, administrar nosso tempo, nosso talento, nossa vida, não como um administrador infiel, mas como alguém que cada dia espera o amado mestre. Certo? Muito bom ter você conosco. Estamos já na segunda lição. Caso você não tenha ainda a lição, por favor, o Kevin, tudo bem, Kevin? O Kevin é o nosso diretor, nosso homem da câmera, do som, de tudo. Ele vai colocar para você o nosso telefone. Escreva ali, olha, eu preciso da lição. Nós temos uma lição reservada para você, tá bom? Então, tudo bem? Ótimo. E eu quero já apresentar quem está comigo aqui, o nosso convidado mor, né? Tudo bem, Elton? Tudo bem, e você? Tudo jóia. E como é que foi a chuva? Bastante. Choveu bastante lá também? Chuva de bênçãos. Ah, que bom, né? Para quem sabe nadar, tá legal, né? Eu tô passando meio sufoco ainda. Pois é. Mas graças a Deus, tudo em ordem, né? Tudo em ordem, graças ao bom Deus. Eu tenho uns amigos nossos aqui, onde eu vou lá todo sábado pra gente estudar junto. Eles plantaram milho. Elton, que milho mais lindo do mundo. Essa chuva veio numa hora. Às vezes atrapalha nós da cidade, né? Mas o pessoal do campo, graças a Deus, está indo bem. Que bom. Deus Furnas também está bem, sinal que vamos ter energia até 2000, lá vai cacetada, né? Tá reservado, né? Cumprimentar os amigos, cumprimentar os nossos irmãos, que Deus abençoe a todos. Amém. Elton, você ora para a gente começar a lição de hoje? Com certeza. A você que está em casa, qual é o seu pedido especial? O que você quer que Jesus faça por você nesse dia, nessa semana? Ou quando você vê esse vídeo, o que você quer que Jesus faça por você? O Elton vai orar agora. Enquanto o Elton estiver orando, coloque o pedido para Deus. Ore junto com o Elton, tá bom? Vamos lá, Elton? Vamos. Querido Pai, maravilhoso Deus, agradecemos pela semana, pela vida, pela saúde. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E o principal dessa lição maravilhosa que estamos estudando. Obrigado, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos ajude. Ajude a nós aqui, ajude aos nossos queridos que estão nos lares, que o Senhor os abençoe, que o Senhor supra as necessidades, tudo que eles precisam. Amém. E com certeza o principal é achar na Tua Palavra, através do Teu Santo Espírito, o caminho da vida. Que o Senhor os abençoe e nos abençoe aqui em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Elton, na semana passada nós estudamos sobre o chamado para a família, né? Isso. E no meio do chamado para a família, a gente entendeu que toda família, para funcionar bem, ela precisa ter normas, certo? Ter conduta ética, o que um vai fazer, o que pode fazer, o que não pode fazer. E percebemos que com Deus não é diferente, né? Exato. Deus, para ter um bom funcionamento familiar, Ele colocou algumas regras para o nosso bem. Exato. Né? E essa semana a gente vai ver que além de regras, Deus ele tem alianças fantásticas com cada um de nós. Antes de nós entrarmos no versinho, eu queria que você explicasse uma coisa, faz parte da lição. Parece que existe 2 tipos de aliança, não tem? 2 tipos. A unilateral e a bilateral. Bilateral. Explica isso pra gente, assim, depois quando a gente entrar na lição, e o pessoal já vai estar entendendo bem. O que quer dizer aliança unilateral e aliança bilateral? Então, a gente vê aqui na lição que a unilateral é Deus, né? E o que ele falou, vou fazer, pronto. Não exige uma resposta. É o que ele vai fazer, determinado. Ele toma a iniciativa. E a bilateral é Deus tomando a iniciativa e aqueles que ouvem e recebem devem ter o quê? Uma resposta, fazer algo. Então, atitude dos dois lados. Então teria tipo assim, unilateral é como uma aliança que Deus, quando fez a criação, colocou tudo funcionando. Exato. Quer o homem agindo ou não, o sol vai aparecer, a chuva vai cair, a lua vai brilhar, é isso? Isso. E no caso da bilateral, seria como
Deus manda a chuva, Deus cria o solo, só que se eu não plantar, eu não vou colher. É mais ou menos isso? Para eu entender legal? É mais ou menos isso. Então, ou seja, para o cumprimento dela, eu preciso estar com Deus. Eu preciso fazer algo. A gente tem que entender que sempre a ação é de Deus. Deus age primeiro. Ele mostra para nós, faz aliança, nos convida. E aí, na bilateral, eu tenho que fazer o quê? A minha parte. Eu tenho uma parte a fazer. Eu tenho que responder a Deus de acordo com a vontade dele. A unilateral são coisas que Deus faz e falou, isso aqui vai fazer, independente de você aceitar ou não, vai acontecer. Tipo a volta dele. Isso. Ele vai vir. Agora, se eu vou estar pronto para ir com ele para o céu, aí já é o bilateral, é isso? É o bilateral. Aí depende de mim. Depende. Mas que ele vem, independe de mim. Mas para eu subir com ele, ser salvo, aí depende da minha escolha. Deu mais ou menos para entender, eu sei que isso está na lição também, tá? Está na lição. Eu queria já iniciar, você que está em casa, se você puder abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, você, se caso não tenha a lição, Deuteronômio 28, capítulo 28, verso 1 e verso 2. É o verso tema nosso de toda essa semana. Aqui diz assim: E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do teu Deus. Pelo que você explicou, esse verso é um acordo bilateral. Exato. É Deus prometendo, e que se eu ouvir... Fala ouvir atentamente, né? Ouvir atentamente. E eu acho interessante no grego, quando fala ouvir, não é escutar. Porque nós brasileiros, assim, eu escutei. Tá, depois que você escutou, você fez o que com a informação que você obteve? Nem prestei atenção direito, eu só escutei. Quando o grego fala eu ouvir, é um verbo de ação. Então, ouvir no grego é você participar do que você está ouvindo. É isso que Deus está dizendo, né? Participe do meu acordo, da minha aliança, é isso? É isso. Então, assim, se eu ouvir, igual você falou, e colocar no meu coração, sabendo que Deus quer o melhor para nós, porque nós vimos que Deus é o dono de tudo. E Ele quer fazer uma aliança. Imagina, Deus, dono de tudo, querendo fazer uma aliança com o seu... Nós, coitados. Os coitados. E se a gente ouvir e responder de forma positiva, de acordo com a vontade de Deus, por amor a Ele, porque Ele faz tudo por nós, e nós vimos que Ele deu o maior dom para o ser humano, que é Cristo Jesus, e se nós obedecemos por amor, bênçãos vão acontecer, né? E tem assim, a gente vê promessas maravilhosas em Deuteronômio 28, né? Deuteronômio é lindo demais. Muito bonito. E são coisas assim, alianças maravilhosas, que se nós obedecermos, nós nos colocarmos à disposição dele, de fazer o que ele quer, vão ser bênçãos maravilhosas. Nossos amigos que estão em casa, nossos alunos, interessante é o seguinte, Deuteronômio, se eu estiver errado, você me corrija, tá, Elton? Foi o último recado de Moisés para o povo de Israel, quando eles estavam para entrar na terra e Moisés seria recolhido por Deus, certo? E Josué ia assumir, né? Ele chama, imagina assim, um pai que ama, chama os filhos em volta e fala, o papai está indo, mas sabe, se você fizer isso que o pai ensinou, se você fizer isso que o pai ensinou, se você fizer isso, vai acontecer isso. Imagina o carinho de Deus de dar esse momento para Moisés refletir com o povo sobre isso. Agora eu fico imaginando uma coisa, porque Moisés tinha certeza da salvação em Cristo Jesus. Tinha. Moisés, a Bíblia, no livro de Hebreus, diz que ele abandonou as coisas daqui porque ele tinha fixo o céu. Exato. E a lição de domingo, eu acho essa lição fantástica, ela vem dizendo o seguinte, de todos os acordos, de todas as alianças de Deus conosco, a aliança da salvação é a aliança principal, e essa aliança da salvação a gente pode encontrar nesse verso que nós vimos aqui. Moisés instigando o povo a ser fiel a Deus, porque a salvação contra os inimigos,
A salvação para entrar na terra prometida estava ali, Deus já tinha oferecido. Exato. Como é que você consegue enxergar a aliança da salvação para os nossos amigos em casa, Elton? Qual a importância dessa aliança para nós? É a principal, né? E a gente vê assim, é muito importante nós entendermos uma coisa. Deus sempre vai ter a ação de Deus. Quando a gente vê lá em Êxodo 20, quando ele dá as leis para o povo, antes ele fala o quê? Se a gente lê lá no primeiro versículo de Êxodo 20, antes das leis, ele fala, eu sou Deus que tirei vocês da terra do Egito, da escravidão. Né? Ação de quem? De Deus. De Deus. E aí ele põe os mandamentos, falando assim, ó, se vocês obedecerem, vocês serão ricamente abençoados. Então a lei não nos salva. Quem salva é Deus, né? É Deus, é Cristo. Mas a lei é uma proteção para nós. Então a gente vê assim, Jesus, a aliança da salvação é a principal. E a gente vê assim, a gente tem as passagens aqui na lição, né? Falando sempre o quê? Deus age e tem que haver o quê? Uma resposta. Você falando dos versos, né? Por exemplo, assim, João 5,13, ao que crer, né? Ao que perseverar. Tem um versículo mais famoso da Bíblia, é João 3,16. 16, isso. E Deus amou o quê? O mundo. Unilateral. Independente de eu amar a Deus ou não, ele amou o... Legal, Elton, bem ele lembrado. Amou todos, o mundo todo. Mas aí vem a aliança bilateral. Se aquele que crê não vai o quê? Crer em Jesus não vai perecer. Eu tenho que fazer a minha parte, crer em, ter fé em Jesus. E fazer o quê? Obediência. Então, nesse versículo de João 3,16, tem a aliança unilateral e tem a quê? A bilateral. Quem não crê não será salvo. Então, Deus amou todos. É unilateral. É independente que se você não liga muito para Deus, tem deixado Deus de lado, Ele te ama. E demais, né? E aí Ele fala, se você crê em mim, você não vai perecer, vai ter a vida eterna. Então é uma coisa muito bonita. E os outros textos falam aqui também que você vão passar dificuldades, como é aquele que perseverar é que em buscar a Deus em primeiro lugar. Manter firme na aliança, né? Independente se está bom, firme com Jesus, firme com Deus. Se está ruim, mais firme ainda, né? Mais firme ainda. Eu tenho que ter essa atitude, mas para ter isso eu tenho que ter comunhão. Tem que ler a Bíblia, orar, buscar a Deus todos os dias. Fazer a minha parte. Não que haja mérito algum em nós, mas por Jesus, né? Porque Ele fez tudo por nós. Em 2 Timóteo 4,8, que também está na lição, eu acho muito legal, Elton, que diz assim, ó, desde agora, Paulo falando, né, bem pertinho da morte dele, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda, né? Maravilhoso, né? Imagina um homem desse estava para ser morto, falando uma coisa. Por quê? O que Deus falou, ele ouviu atentamente e fez o quê? Respondeu com obediência a Cristo Jesus, por amor, por tudo que ele fez, né? E a gente tem que chegar a esse ponto aqui. Temos que chegar. Então você deixou claro para nós, Elton, que a correlação do ser humano na salvação é crer, ter fé e perseverar. Uma pergunta. Existe diferença entre aquele que crê, ter fé e perseverar, ou seja, que aceita Cristo como Salvador, que aceita a aliança da salvação? Olha só a pergunta, hein? Você que está em casa, para mim também, para cada um de nós. Elton, existe diferença entre aquele que aceita e aquele que não aceita? Os resultados vão ser iguais? Porque alguns dizem, não, Deus é bom, todo mundo vai se salvar. É isso mesmo ou tem diferença? Tem diferença, né? Tem gente que acha, fala que todos serão salvos, né? Independente que você faça. A Bíblia é bem clara que não é bem, né? Assim. Essa aliança unilateral e bilateral fala claramente sobre isso. Se eu não tiver uma resposta por amor e gratidão ao que Cristo fez por mim, como eu poderei ser salvo? A salvação é dele, mas eu tenho uma parte a fazer. Se eu realmente fui salvo por Jesus, eu vou responder ao chamado dele de obediência, de um pai que ama. Todo pai que ama coloca o quê? Regras para os filhos. Sim. Porque ele ama
Imagina você deixar seu filho fazer o que ele quer. É o que tem hoje em dia. Os pais deixam o filho fazer o que quer. Primeira decepção está na droga. Exato. Está se enforcando. Quer dizer, os pais hoje acham que a permissibilidade, ou seja, permissividade vai deixar os filhos mais fortes. Não. Ao contrário. Nós é macho, Elton. Porque os nossos pais, além de botar regra, ainda pegava a soiteira e pau em nós, né? Pois é. Não sei, você que está em casa, se você nunca apanhou, nunca levou, precisa, tá? E não fica criando filhinha como é que fala, areia antialérgica, base de Nutella, que lá fora não vai ser assim, não. E Deus, sabendo disso, colocou regras para a gente entender que quando furarmos, quando desejarmos, quando assim para um caminho diferente, colheremos as consequências. Né? Agora, o mais interessante que eu gostei é que a aliança de Deus é tanto para os bons como para os maus. Ou seja, o sol vai para os bons ou para os maus. O resultado final, aí já é diferente, né? É a minha escolha. Minha escolha. Vai dizer se vou estar entre os bons ou entre os maus, né? Ele dá o que é o livre-arbítrio, né? A liberdade para você escolher. Isso é amor. Isso é amor. Ele mostra, mas ele te dá liberdade. E não quer dizer que eu fazendo as coisas tem algum mérito em mim. Tem gente que confunde. Então eu sou salvo pelas obras. Não, né? Paulo é bem claro quanto a isso. A salvação é pela graça em Jesus. Eu não posso fazer nada, mas quando eu sou alcançado por esse amor de Jesus, de Deus por mim, eu vou querer fazer o quê? O que ele me pede. Então eu posso fazer um trocadilho. Se a graça me alcança, eu não vou mais agir como um desgraçado. Exato. Que é alguma pessoa fora da graça. Exatamente. E você é uma pessoa feliz com a graça e cada dia mais perto de Jesus, fazendo o que Jesus gosta. Né? Exato. Já pulando para a lição de segunda-feira, Elton, ouvir com atenção. E Deuteronômio 28:1 nós já vimos, né? E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus? Como Deus respeita a nossa liberdade de escolha, Elton? Esse verso, e será que, se ouvirdes, já mostra que Deus é um Deus que respeita as liberdades? Com certeza. Ele respeita a minha decisão, né? Ele não força ninguém. Senão não seria um Deus de amor, né? Seria um Deus que impõe o que ele quer. Ele não é assim. Quando Deus ama, ele te dá liberdade. E, infelizmente, alguns vão escolher a libertinagem. Ao invés da liberdade, né? Ao invés da obediência a Deus. E a gente vê quantas pessoas estão sofrendo por causa disso. Mas ele sempre ama. Se eu estou distante dele, não importa o tempo. O momento que eu aceitar, reconhecer que eu preciso fazer a vontade dele, ele me aceita. Tá, vou pegar esse gancho seu, fazer a vontade dele. A obediência vem de nós, Celton? Não. Então como é que eu vou obedecer? Me ajuda a entender isso. A obediência vem de ter comunhão, conhecer a palavra de Deus. E quando eu conheço, eu vejo que é um Deus de amor, que entregou o seu filho por mim, porque eu estava totalmente perdido. Aí eu reconheço que ele fez tudo, o melhor para mim. Ele entregou o melhor para mim. O que eu devo fazer? Ver qual que é a vontade dele. E quando eu vejo qual é a vontade, eu vou querer fazer o quê? Fazer essa vontade dele. Porque ele fez tudo por mim. Mas preciso ouvir a voz de Deus. Então, quer dizer, até obedecer, é Deus, pelo Espírito Santo, que vai colocar em mim o desejo. É o Espírito Santo que coloca em meu coração o desejo de obedecer. Então eu posso dizer para os nossos amigos que estão em casa o seguinte: tem alguma coisa que está difícil você abandonar? Tem alguma coisa que você acha que você não vai conseguir fazer para entregar definitivamente a vida para Jesus? O que o Elton acabou de falar agora é uma verdade bíblica. Paulo, falando sobre obediência, diz que é Deus que opera em nós tanto o querer como o efetuar. Ou seja, Elton, obrigado por essa lembrança. É só você, junto com Cristo, em oração, na leitura da Bíblia, pedir, rogar, clamar a Deus. Deus vai dar o poder, não vai? Vai. Vai dar a capacidade. Porque o poder dele é infinito. Quem limita o poder de Deus na minha vida sou eu, né? E aí que vem a minha parte de fazer o quê? Buscar a Deus, em primeiro lugar. E tem coisas que são mais rápidas de a gente entregar para o Espírito Santo, mudar na nossa vida. Tem coisas que vão demorar mais um pouco. E a gente não pode, às vezes a gente cai e a gente pede perdão e levanta.
Mas sempre a gente tem que estar o quê? Aí que está o quê? Aquele que perseverar, Até o fim, né? ele será salvo. Então tem coisas que são mais difíceis. Não desanime, pegue com Deus cada vez mais, todos os dias. Vai pedindo para o Espírito Santo mostrar qual que é a verdade, qual que é a vontade de Deus e mudar o nosso coração. Só Ele pode mudar. Amém, Elton. Que bênção. Não tem outro. Meditação matinal de 1956. E ela foi reeditada em 2005, diz assim: a lei de Deus, que é perfeita santidade, é a única norma verdadeira do caráter. O amor exprime-se na obediência, é o que você está falando. Exato. Por exemplo, assim, na gravidez, quando as nossas esposas estavam com vontade de comer alguma coisa, o que nós fazíamos na hora? Corria atrás, né? Às vezes até de madrugada, de noite, vai comprar lá, se vira. Não era assim? É amor. Amor. Então diz assim, o amor exprime-se na obediência. E o amor perfeito lança fora o temor. Exato. Quando a gente ama a Deus, a gente não vai ter medo. Porque eu posso me perder. Não. Deus é amor. Ele vai sempre respeitar as minhas decisões e cumprir na minha vida aquilo que eu decidi para mim, meu destino, né? Exato. Agora, na parte, eu vou juntar dois temas aqui agora, Elton. A parte de terça-feira com a parte de quarta-feira, que é honre o Senhor e também o pacto do dízimo. Como honrar o Senhor? Nós vimos na semana passada que Deus colocou como uma forma de resposta a todas as bênçãos que Ele deu para nós, a questão do dízimo. Então a gente viu que os dízimos, eles são usados para a progressão do Evangelho. Exato. E na semana que vem nós vamos aprender mais ainda sobre isso. Então a pergunta que eu te faço, Elton, quando eu falo que Deus é dono de toda a minha vida, que nem aquelas plaquinhas que a gente vê assim no carro, Deus me deu esse carro, Deus é dono de tudo. O que Deus pede para mim com relação, além de Ele colocar a salvação, a lei dele, Ele colocou um pacto com relação aos dízimos. Explica para nós mais ou menos dízimo, essas coisas assim. Eu sei que semana que vem a gente vai aprender mais. Então, é meio superficial, só para a gente entrar no honra ao Senhor seu Deus. Então, o dízimo, a gente vê que é bem claro na Bíblia, né? Está aqui na palavra de Deus. Não é uma coisa inventada por homens. Então, assim, Deus é o dono de tudo, como nós vimos e estamos vendo aqui. E Ele pede para nós o quê? 10%. O dízimo é 10%. Se eu quiser dar, esse dízimo não pode ser 15, 20, 30? Não. 10%. Não é aquela coisa que eu tenho que dar um monte para ganhar mais? Não é então nada 10%. Disso. Esse dízimo é uma prova o quê? De que eu entendi de que Deus é o dono de tudo. Ele pede esses 10% para eu lembrar de que tudo que eu tenho pertence a não é essa questão espiritual, não? Que pertence a Deus? Não. É tudo? Tudo. Meu corpo, meu tempo, o dinheiro... o que eu faço com os meus testemunhos que eu dou, tudo isso faz parte de Deus, pertence a Deus. E eu tenho que ver que eu preciso fazer o quê? Retribuir tudo isso. E Ele pede para nós, imagina você fazer uma sociedade com alguém que pede para você assim, normalmente se eu faço uma sociedade com você, nós vamos fazer o quê? Eu vou ter que gastar também, investir dinheiro, investir tempo. Sim, eu tenho que investir. E o que nós vamos determinar é 50% para mim e 50% para você. No meu caso, que eu sou ganancioso, na herança lá eu falei, dá 50% para mim, aí tem mais 2 filhos que viram com o resto. Os 25% para os outros 2. O sogro não está achando que eu estou querendo demais, então eu estou errado. Não, assim, a gente vê que... A gente é ganancioso, né? É ganancioso. Mas Deus, Ele mostra, olha o amor que Ele tem. Ele pede para nós o quê? Ao invés de 50%, Ele pede 10%. Ô sócio bom. Pô, sócio bom demais. Os 90% Ele deixa para nós. Mas também para nós pedirmos sabedoria para lidarmos com os 90% que Ele nos dá. Porque importante, pertence a quem? A Ele. A Ele. Então, assim, 10%... não, Deus está pedindo 10%. Eu vou devolver os 10%. Os 90% eu faço o que eu quero com Ele. Não, pertence a quem? A Ele. Tudo é Ele. Então a gente tem que pedir sabedoria. E quem faz isso aqui, a lição é bem clara. As bênçãos são muito grandes, né? Provérbios 3 fala bem isso, né? De 1 a 10, né? Aí no versículo 10 fala que os celeiros ficarão o quê? Fartos, né? Fartos, cheios, né? Agora, para nós que somos egoístas por natureza... Complicado ser humano.
E a gente vê assim como é difícil, né, honrar a Deus e fazer esse pacto, né? Falar, não, eu reconheço que o Senhor é o dono de tudo. Aí às vezes eu falo assim, mas eu estou com tanta dificuldade, às vezes meu salário é tão pequenininho, mas Deus está falando, põe em quê? Em prova. Seja fiel. Às vezes a pessoa ganha pouquinho e fala assim, nossa, isso vai fazer muita falta para mim, 10%. E às vezes uma pessoa ganha muito, mas muito dinheiro, e fala, nossa, mas isso tudo que eu vou ter dar devolver? E isso é o coração o quê? Egoísta. O espírito da cobiça, isso vem do inimigo. Quer falar para você, não faz. Ele que fala na nossa cabeça, não faz isso não, você vai perder muito com isso. Mas o céu, o Espírito Santo quer nos dar o quê? O espírito de liberalidade, de reconhecermos que ele é dono de tudo. Lá na lição de quarta-feira, Deus faz uma pergunta, estou dizendo o seguinte, olha, Deus primeiro ele vem, eu acho legal ali no Malaquias, você, por favor, Malaquias é pertinho do livro de Mateus, bem pertinho, tá? Bem assim, quando estiver começando o Novo Testamento, tá bom? Lá diz assim, Elton, desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Eu acho interessante, o pessoal quando vai falar muito desse verso, pega essa questão do dízimo, da infidelidade do dízimo. Mas você prestou atenção que começa com a fidelidade para com Deus, reconhecer Deus como soberano? Exato. Isso mesmo. Já começa dizendo o seguinte, desde os teus pais, vocês só andam longe de mim. Pois é. Então eu posso dizer o seguinte, Elton, que quando você fala que é o egoísmo, ou seja, é a falta de Deus que me deixa, vamos dizer, na ganância de achar que aquilo que eu vou devolver, alguns dizem assim, eu vou pagar o dízimo, eu acho muito engraçado. Vai pagar para quê? É de Deus. É devolver, é entregar para ele o que já é dele, a parte que é dele, do monte que ele dá. Ele dá a saúde, dá a vida, dá a moradia, dá para a gente a força para o trabalho. E só pede, só quero 10% seu. Aí eles continuam assim, né? Roubará o homem de Deus, todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Aí ele diz, nos dízimos e nas ofertas. E continua, com maldição sereis amaldiçoado, porque a mim me roubais, sim, toda essa nação. Ou seja, Elton, cada vez que eu deixar de levar para Deus, de devolver para Ele aquilo que Ele me pede, Deus me considera um ladrão. Um ladrão. E Paulo, e também em Apocalipse, diz que o ladrão não entrará no reino do céu. Então eu posso dizer que dízimo é uma questão de salvação? Ele não salva, mas eu posso me perder por causa dele. Por causa dele. Não por causa do dinheiro, mas por causa do meu coração. Ganância do meu coração. É problema de mentalidade. Eu tenho que aceitar isso, pedir para o Espírito Santo colocar isso no meu coração, na minha mente, de que se eu não for fiel, as consequências virão. E aí a lição é bem clara. Quando o povo de Deus, fala do rei Ezequias, né, no reinado de Ezequias, segundo a Crônicas, que ali houve um reavivamento. Eu me lembro disso. E eles foram tremendamente abençoados. E em muitos momentos eles deixaram de ser fiéis e sofreram consequências terríveis. Então, assim, o dízimo, por que Deus coloca isso para nós? Para nos proteger. Quando eu obedeço a Deus, toda a lei, dízimo, as leis morais, tudo que Deus coloca e eu obedeço, leis de saúde, é para minha proteção. Não posso fazer nada para me salvar. É só Jesus que salva. Mas se eu fui salvo por Ele, eu vou fazer o quê? A consequência é o quê? Obediência. Então, é para proteger os seus filhos que Ele faz isso. Tá, eu posso dizer então que os dízimos é que nem a árvore da ciência do bem e do mal. Exato. Lá que é no Jardim do Éden. Olha só, hein? O Elton está dizendo que sim. Lembra Adão e Eva no jardim, a árvore que não era para eles comerem do fruto? Eu posso dizer então que o dízimo é essa. Para você ver, eles falam assim, isso era para o povo hebreu, não.
lá para Adão e Eva, você está lembrando muito bem. Quando eles olhassem para aquela árvore, eles iam fazer o quê? Ó, Deus pediu para não comer dessa árvore. Mas todas as outras são nossas, é o dízimo. Quando eu devolvo o dízimo, eu estou falando o quê? Tudo que eu tenho pertence a quem? A Deus. E eles deviam olhar para aquela árvore e falar assim, nunca vamos tocar, porque tudo aqui pertence a Deus. Né? Quebraram essa aliança e a consequência foi gravíssima. Foi muito grave. Então é muito grave roubar a Deus. Ali eles roubaram a quem? A Deus, quando eles comeram do fruto. Caíram na armadilha. E tiraram de Deus, ou seja, a santidade, Deus, a palavra de Deus, quer dizer, não valeu nada. Exato. É como se Deus não fosse nada. Aquela serpente que agora fala, aquilo é tudo. Uhum. E às vezes a gente é assim, né? Aquele 10% muito. É o que eu preciso para ficar milionário. Parece que na cabeça da gente, aquilo é tudo. O inimigo põe na cabeça que você vai perder. O que eles falaram? O que ele falou para Adão e Eva? Vocês vão ser muito melhores. Então ele fala para nós hoje, esse ano devolve, diz, não, que vai fazer falta para você. Você vai ficar pobre, você vai perder com isso. E não é, a gente ganha e muito. Então o inimigo quer fazer isso. E é bem claro a relação. Toda a Bíblia, enquanto o povo foi obediente, as bênçãos vieram. Quando desobedeceram, as consequências foram graves. Eu posso contar uma experiência minha para você que está em casa? Eu nasci num lar cristão, num lar adventista. Nasci. Mas teve uma época da minha vida que eu sempre gostei de abrir negócio, sempre gostei, abrir negócio e tal, sempre quis ser empresário, até hoje não virei, mas um dia eu vou ficar. Então, assim, teve uma época da minha vida, o que eu fiz? Para me tornar um empresário, eu fiz uma dívida. E teve alguém que me conhecia, por eu ser adventista, que me emprestou um dinheiro. E, Elton, assim, eu falar para Mike, eu primeiro tenho que pagar ele, depois que eu pagar ele, eu conserto o resto. E o Mike fala, Jefferson, mas... Não... E falou, não, deixa primeiro. Então, tudo que eu ganhava, eu passava o dinheiro para o rapaz. Mas o incrível, nesse tempo, eu pequei com Deus. Elton, não dava nada certo. É. Lá em casa, a minha filha com problema de saúde, problema tolo de saúde. O dinheiro que eu dava para ele, o juro já comia, você entende? Uhum. Virou algo assim tão bagunçado que um dia Mike chegou para mim, chega, a partir de hoje nós vamos fazer direitinho. Exato. Aí quando arrancava aquela parte do dinheiro pro dízimo, eu falei, nossa, isso vai faltar para pagar ele. Uhum. Deus achou o meio, graças ao Papai do Céu, tudo foi acertado. E vou dizer para você o seguinte, depois daquela decisão que nós tivemos em casa, com relação à fidelidade, nunca mais deixamos de ser fiel a Deus. Amém. Elton, nunca faltou nada. E eu aprendi com alguém que trabalhou comigo, uma pessoa que ganhava, em relação ao que eu ganhava, bem menos. Além disso, ela ainda dava o segundo dízimo. Uhum. Que é uma oferta, você que não sabe, é uma oferta no mesmo valor do dízimo que a gente dá, além da oferta que a gente já dá normalmente. Para a questão de avanço da obra e também aqui para a arrumação da igreja, esses equipamentos, tudo que a igreja tem são as ofertas nossas, sabe? Que dízimo, a gente vai aprender semana que vem para que é, certo? Elton, e com essa mulher, eu aprendi a ser mais fiel a Deus ainda. Amém. Meus filhos hoje, todos, além do dízimo, dão a sua oferta e também dão o seu segundo dízimo, que seria uma oferta no valor disso. E nunca Deus deixou faltar nada em casa. Amém. Mas eu tive que aprender as duras penas. Eu fiquei 4 anos. Agora, uma coisa que eu achei incrível. Eu não sabia. A Mike anotava tudo no caderninho. Graças a Deus, nós conseguimos devolver para Deus o que era dele, com juros e correções monetárias. Depois, ficamos quase uns 2 anos. Eu falei, Mike, não sei se tem alguma coisa que nós esquecemos de anotar, vamos continuar. Ou seja, Deus é maravilhoso. Eu queria contar isso para você, porque às vezes você pensa assim, a infidelidade é só eu que vou ter tentação por isso. Não, nós que nascemos em berço de pais fiéis, a gente, por loucura própria, toma destinos que às vezes Deus não quer nunca. Exato. E colhemos as consequências. E nós sofremos muito com isso. Testemunho tremendo. Puxa, fantástico. Isso aí é realidade, né? E você viveu isso. Eu vivi, infelizmente. E a disciplina que você teve que passar porque Deus te ama. Me ama. E olha, sou tão grata a Ele. E sou muito grata a Ele por uma coisa. Que a minha esposa sempre foi fiel nisso, muito forte.
Ela fazia contra a vontade dela, até ela tomar a rédea e falar, acabou. A partir de agora, eu que vou mandar nisso. E ela manda até hoje, né? É rolo de macarrão para lá, é facão para cá, assim vai. Mas, Elton, o que eu aprendi para a lição de quinta-feira é que não adianta os meus planos, Elton. Deus tem um pacto dele para conosco. As alianças de Deus é para o nosso bem, para o bem de você que está aí assistindo, não sei aonde você está assistindo, mas as alianças de Deus é para te salvar, é para me salvar, para salvar o Elton, salvar o Kevin. E o que Deus ele quer que nós aprendamos a buscar Deus em primeiro lugar. Primeiro lugar. O Mateus 6, né, que fala para não viver ansioso, né? Que Jesus fala coisas maravilhosas, né? E é uma realidade, né? E hoje em dia as pessoas não estão olhando para isso, né? Coisas simples que Deus faz na nossa vida, coisas... Se a gente for lembrar o passado, né? O que nós passamos e antes de encontrar Jesus e depois que nós encontramos, quanta coisa boa Jesus fez por nós. Até coisa antes de nós aceitarmos a Cristo. Sim. A gente vê a mão de Deus fazendo coisas maravilhosas. E aqui é muito claro quanto a isso, né? Hoje o ser humano está extremamente estressado com relação ao que está acontecendo. Quantas coisas, calamidades, coisas ruins, medo, será que vai ser isso? Será que vai ser aquilo? Eu aplico nisso, eu aplico naquilo, ou eu estou passando dificuldade, perdi o emprego, ou alguma coisa. E Jesus fala, busca em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as coisas serão o quê? Acrescentadas. Ah, mas como? Eu perdi o emprego, não tenho dinheiro. Busca a Deus, Ele vai te sustentar, né? Então, assim, não é só a gente é muito fácil quando a gente está na prosperidade, coisas falam assim, vamos seguir a Deus. É muito fácil. Agora, quando está na dificuldade, as pessoas acham assim que é muito difícil, mas aí quem vê a mão de Deus operando. E é muito importante nós termos essa noção. Essa lição é fantástica, né? Quinta-feira vem trazendo várias coisas aqui, Isaías 26:3, né? E tudo fazendo o quê? Uma aliança o quê? Bilateral. Bilateral, eu e Deus, né? Deus mostra, Ele te abençoa e depois fala o que vem, confia em mim, não importa o que vai acontecer. Aquele que estiver firme no Senhor vai vencer, né? E aqui veja, 1 João 1,9, né? Se nós estamos no erro, se nós confessarmos, Ele vai fazer o quê? Vai perdoar os nossos pecados. É justo, né? Mas tem a mim o quê? A minha reação à ação dele, do amor dele. Eu tenho que confessar. Se eu não confessar ou achar que está tudo certo na minha vida, como Jesus vai agir o perdão no meu coração? Não tem jeito. Ou seja, a primeira aliança da salvação, se eu não aprender a colocar os meus defeitos, os meus pecados aos pés de Cristo, me arrepender dele, aceitar as outras alianças, né, que aí vem o dízimo, vem a aliança do tempo, outras tantas que nós vamos estudar. Se eu não aprender isso, de nada adiantou Cristo morrer na cruz por mim. Não adianta. É isso. E 2 Crônicas 7,14, que passagem mais linda, né? Se o meu povo já se confessar, ele vai sarar, né? Ele vai trazer a restauração. Vai curar a terra, você lembra? Mas eu tenho que fazer o quê? Confessar e se arrepender. E quem faz isso não sou eu. Eu, por mim, eu não faço. Quem faz é o Espírito Santo. Amém. De tanta gente que você falou que fez, todos nós cometemos erros. Agora, qual que é a diferença daquele que reconhece que errou e fala, Jesus, me ajuda? É porque o Espírito Santo está atuando e ele está vendo. Amém por isso. Porque tem gente que está errado, continua no erro, o Espírito Santo falando no coração, mas ele não abre o coração para reconhecer que precisa de Jesus para mudar a vida. E, infelizmente, vai até o fim e se perde totalmente, né? Então, Jesus é maravilhoso e isso é para todos. Agora, é aquela condição. Eu aceito ou rejeito, né? Ou rejeito. E Deus vai respeitar. Agora, a gente pensa muito, a gente fala de dízimo, pensa muito em dinheiro, mas vê o fruto do Espírito que é prometido para aquele que é fiel a Deus. Qual que é o primeiro? Amor. Alegria, paz. Paciência. Imagina quanta gente está sem amor,
sem alegria e sem o quê? Sem Sem paz. paz nesse mundo. Ainda mais nessa época que nós estamos agora. Não A paz parece que fugiu. Fugiu. As pessoas estão irritadas, estão nervosas, estão em um clima de guerra. Isso vai ser, nesse tempo do fim, vai ser assim. Agora, quem tem Cristo, obedece pelo poder do Espírito Santo, por gratidão e amor, vai ter tudo isso. Que coisa mais importante que você deitar em paz e dormir? Não tem coisa melhor. Quanto remédio, quantas pessoas aí tomando remédio para poder dormir, depois para acordar. Pessoas com doenças terríveis porque não conseguem encontrar o quê? A paz. E é prometido para nós, é o fruto dele, não é o mundo que vai trazer isso para nós. Agora, precisamos ouvir e obedecer. Essa é a condição. Amém. É a aliança. Já aproveita e emenda e dá o seu recado final, que nós já estamos terminando a nossa lição. Exato. Elton, já aproveita e já manda. Manda aí. Ou seja, o ponto principal da lição. Já emenda com o que você já está falando. O que você quer deixar já de recado final? É esse. Que existe um Deus maravilhoso que está querendo fazer o quê? Uma aliança. Um Deus que é dono de tudo. Um Deus que ama de maneira infinita, entregou o maior dom que é Cristo Jesus por nós. E eu tenho que responder com sim. Eu quero essa aliança com meu Deus. E eu quero buscar esse meu Deus, conhecer o que Ele quer para mim e obedecer. A lei não nos salva. Tudo que Deus dá para nós, somente quem salva é Cristo. Mas Jesus. Tudo que Ele pede para nós fazermos é para a nossa proteção e para nos abençoar. Então esse negócio, não, Jesus cravou tudo lá na cruz, não preciso, posso fazer o que eu quero, Jesus me ama e vai me salvar. Isso não é uma realidade. A realidade é o quê? Ouvir a voz de Deus atentamente e obedecer. Bom, muito obrigado, Elton. Lindas palavras. Que lição fantástica, né? Que aliança que Deus faz com cada um de nós. E quando Deus ainda coloca uma coisinha pequenininha para a gente fazer na aliança, é porque Deus tem um motivo para aquilo. Tirar o nosso egoísmo, que foi o que o Elton falou, nossa avareza. Isso. E ter uma dependência dele, né, Elton? Total. Isso você falou, é uma realidade. É bom a gente... Muito obrigado, Elton. Olha, semana que vem nós vamos aprender sobre os dízimos. Olha, vale a pena você participar, hein? Estamos seu amigo, alguém que tiver dificuldade com esse assunto, nós vamos ter uma presença aqui ilustre na semana que vem. Fora a ilustre aqui do Elton, que esse é privilégio de pouco ter ele pertinho, só eu e a Cris. Né? O teu filho também, né? Senão, mais ninguém. Certo? Então, assim, semana que vem vamos ter uma pessoa aqui que conhece muito bem esse assunto e vai nos ajudar. Amém. Mas, Elton, finalizando, o nosso verso diz assim: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas as bênçãos. Amém. Eu queria encerrar com um texto que eu achei legal, que está no Desejado de Todas as Nações. Livro fantástico, tá? Você, se tiver privilégio, por favor, nós temos aqui na biblioteca da igreja. Vem nos visitar e leva de graça para você ler o livro, tá? Diz assim: os que se apegam à palavra de Cristo, que se entregam para ser guardados por Ele e colocam sua vida ao seu dispor, encontrarão paz e calma. Nada no mundo os pode entristecer quando Jesus os alegra com a sua presença. Amém. Maravilhoso. Que esse Deus maravilhoso, que a Bíblia fala, que a lição fala, que o Elton muito bem expôs ele para nós aqui hoje, seja o nosso amigo diário nessa semana. Amém. Sabe? Que ele seja o seu companheiro de noite, de dia, ao caminhar, ao deitar, ao sentar, ao levantar. Que você faça desse Deus maravilhoso o seu grande amigo. Certo? Porque a aliança que ele fez, a principal da salvação, essa está aí. As outras todas é um pacote que vem junto com essa. E se você aceitar Cristo como seu salvador pessoal, e é esse o desejo que eu tenho, que o Elton tem, que o Kevin tem, de ter Jesus como salvador pessoal, nós teremos logo logo a recompensa, que é morar com Ele para toda a eternidade. E esse é o desejo que nós temos para você, tá bom? Vamos orar? Querido Papai do Céu, muito obrigado por essa linda lição. Que possamos aprender que todos os pactos, as alianças que o Senhor faz conosco,
é o seu desejo imenso de nos salvar. Amém. De tirar de nós o egoísmo, a avareza, a intranquilidade, colocar em nós a paz, colocar em nós a vitória, de dar para nós, Senhor Deus, o sossego da vida. Mas o sossego maior que queremos um dia é estar contigo para toda a eternidade, morando com os salvos no céu e depois aqui na terra restaurada. Amém. Ó Deus, dê a vitória para cada amigo nosso, que nós possamos cada dia mais colocarmos nossa vida em Tuas mãos. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, por Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Semana que vem nós vamos estar aqui juntinhos, certo? No mesmo canal, mesmo horário, na mesma classe da Escola Sabatina, e contamos com você, tá? E não se esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.